Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje iremos falar da Constituinte de 1823 a 1824, um importante evento que aconteceu ainda no Brasil Império. Antes de começar o vídeo, eu peço que se inscreva e deixe um like no canal caso esse vídeo te ajude de alguma forma. Meu muito obrigado por assistir e vamos pro vídeo. Em 3 de março de 1823, a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil iniciou sua legislatura com o intuito de realizar a primeira Constituição política do país. No mesmo dia, Dom Pedro I discursou para os deputados reunidos, deixando clara a razão de ter afirmado durante sua coroação no final do ano anterior que a Constituição deveria ser digna do Brasil. Frase essa que não foi do imperador, mas sim uma ideia de José Bonifácio. Assim disse o imperador do Brasil. Como imperador constitucional e muito especialmente como defensor perpétuo deste império, disse ao povo no dia 1º de dezembro do ano próximo passado, em que foi coroado e sagrado, que com a minha espada defenderei a pátria, nação e a Constituição, se eu fosse digna do Brasil e de mim. Uma Constituição em que os três poderes sejam bem divididos. Uma Constituição que, pondo barreiras inacessíveis ao despotismo que real aristocrático, quer democrático, afugente, a anarquia e plante a árvore da liberdade, a cuja sombra deve crescer a união, tranquilidade e independência neste império, que será o assombro do mundo novo e velho. Todas as constituições que à maneira de 1791 e 1792 têm estabelecido suas bases e se têm querido organizar. A experiência nos tem mostrado que são totalmente teóricas e metafísicas e por isso inesquecíveis. Assim, o prova a França, a Espanha e, ultimamente, Portugal. Elas não têm feito como deviam a felicidade geral, mas sim depois de uma licenciosa liberdade, vemos que em uns países já aparecem e em outros ainda não tarda a aparecer o despotismo depois de ter sido exercido por muitos, sendo consequência necessária ficarem os povos reduzidos à triste situação de presenciarem e sofrerem todos os horrores da anarquia. Assim disse o imperador do Brasil diante da nova Constituição brasileira. E com isso, Dom Pedro lembrou aos deputados, em seu discurso, que a Constituição deveria impedir eventuais abusos não somente por parte do monarca, mas também por parte da classe política e da própria população. Para tanto, seria necessário evitar implantar no país leis que na prática seriam desrespeitadas. E a Assembleia, num primeiro momento, se prontificou a aceitar o pedido do imperador. Mas alguns deputados se sentiram incomodados com o discurso de Dom Pedro. Um deles, o deputado de Pernambuco, Andrade de Lima, manifestou claramente o seu descontentamento, alegando que a frase do monarca fora por demais ambígua. Os deputados que se encontravam na Constituinte eram, em sua grande maioria, liberais, moderados, reunindo o que havia de melhor e de mais representativo no Brasil. Foram eleitos de maneira indireta e por voto censitário e não pertenciam a partidos que ainda não existiam no país. Havia, contudo, facções entre os mesmos, sendo três discerníveis:
os Bonifácios, que eram liderados por José Bonifácio e defendiam a existência de uma monarquia forte, mais constitucional e centralizada, para assim evitar a possibilidade de fragmentação do país, e pretendiam abolir o tráfico de escravos nessa época e também a escravidão, e realizar uma reforma agrária e de se desenvolver economicamente para um país livre de empréstimos estrangeiros. Os portugueses absolutistas, que compreendiam não apenas lusitanos, mas também brasileiros, e defendiam uma monarquia absoluta e centralizada, além da manutenção de seus privilégios econômicos e sociais. E por último, os liberais federalistas, que contavam em seus quadros com portugueses e brasileiros, e que pregavam uma monarquia meramente figurativa e descentralizada, se possível, federal, em um conjunto com a manutenção da escravidão, além de combaterem com veemência os projetos de Bonifácios. Ideologicamente, o imperador se identificava com os Bonifácios, com as ideias dele. Portanto, em relação aos projetos sociais e econômicos, quanto em relação também aos projetos políticos, pois não tinha interesse nem em atuar como um monarca absoluto, e muito menos em servir como uma figura de um papelão, como se fosse uma chacota de governo. O esboço da Constituição de 1823 foi escrito por Andrade Machado, sob forte influência das constituições francesa e norueguesa. Em seguida, foi remetido à Constituinte, onde os deputados iniciaram os trabalhos para a realização da Carta. Existiam diversas diferenças entre o projeto de 1823 e posterior Constituição de 1824. Na questão do federalismo, era centralizadora, pois dividia o país em comarcas, que são divisões meramente judiciais e não administrativas. As qualificações para eleitor eram muito mais restritivas que a Constituição de 1824. Definia também que seriam considerados cidadãos brasileiros somente os homens livres no Brasil, e não os escravos, que eventualmente viessem a serem libertados nessa época, diferentemente da Constituição de 1824. Era prevista a separação dos três poderes, sendo o executivo delegado ao imperador, mas a responsabilidade por seus atos recairia sobre os ministros de Estado. A Constituinte optou também pela inclusão do veto suspensivo por parte do imperador, assim como a de 1824, que poderia inclusive vetar, assim o desejasse, o próprio projeto de Constituição. Os portugueses absolutistas, por outro lado, viram seus interesses feridos quando José Bonifácio emitiu os decretos de 12 de novembro de 1822 e de 11 de dezembro de 1822, onde no primeiro eliminava os privilégios dos lusitanos e no segundo sequestrava os bens, mercadorias e imóveis pertencentes aos mesmos que tivessem apoio a Portugal durante a independência do Brasil. Apesar das diferenças, os portugueses e os liberais se alinharam com o objetivo de retirar do poder um inimigo comum. Os liberais e portugueses aliciaram-os. Assim disseram os portugueses, desafetos dos Andradas, cujo valimento junto ao imperador assolava muitas invejas e cuja altaneira, por vezes grosseira, suscetibilizava muitos melindres e feria muitas vaidades, duros para com os adversários. Os Andradas
tinham suscitado fartura de inimigos, no prestígio conquistado pela sua superioridade intelectual e pela sua honestidade. Os descontentes uniram-se para derrubá-los, e na aliança se confundiram moderados com exaltados. Bom, esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado.